Era o dia 30 de abril de 2017, e o Eli Sek não fazia ideia de que seria o último dia de sua vida. O homem que havia sido celebrado como um dos atletas mais talentosos do mundo cometeria um único erro. E esse erro o enviaria caindo 3.000 pés através do ar gelado. Mas isso não foi simplesmente qualquer acidente de escalada. Esta é a história de um homem que passou de ser venerado como um atleta sobre-humano a se tornar uma das figuras mais odiadas na história do montanhismo em apenas 6 meses. De herói que conquistou a montanha mais perigosa da Suíça a ser chamado de uma fraude, até enfrentar machados de gelo ameaçadores de sherpas furiosos. Hoje os levo ao interior da história de como o atleta mais querido do mundo se tornou o mais odiado. Bem-vindos ao Limite Extremo. Antes de adentrarmos no que aconteceu naquela montanha, uma pergunta rápida. Quem é o atleta mais famoso que vocês conhecem? Tom Brady, Cristiano Ronaldo, estes são nomes conhecidos por todos. Atletas tão dominantes que mesmo pessoas que odeiam esportes sabem quem são. Mas se você tivesse feito essa pergunta aos fãs de montanhismo depois de 2013, havia apenas um nome nos lábios de todos. Eli. Agora, se você nunca se deparou com esse nome, precisa entender que este não era simplesmente outro escalador talentoso recebendo algum reconhecimento. Este era um homem que havia capturado a imaginação de milhões de pessoas que nunca haviam tocado uma montanha. E por boas razões, também. O Eli nasceu em 4 de outubro de 1976 como o terceiro filho de um ferreiro na pequena cidade de Langnau, no Vale de Emmental, na Suíça. Seu pai trabalhava com metal o dia todo, voltando para casa com as mãos enegrecidas. Sua mãe cuidava da casa. Eram pessoas trabalhadoras comuns, criando 3 meninos. Nada sobre esta família gritava a futura lenda do montanhismo. Quando criança, o Eli jogava hóquei e ia em excursões de esqui nos fins de semana com seu pai. Nada extremo, apenas um pai ensinando seus filhos como se mover pela neve, como ler o clima. Mas algo sobre estar naquelas montanhas falou ao jovem Eli. Aos 12 anos, juntou-se ao clube alpino suíço, que basicamente eram os escoteiros com grampos. A maioria das crianças ia nas viagens de acampamento. O Eli ia porque a rocha o chamava. Foi então que o destino interveio. Um guia local chamado Fritz tomou o adolescente Eli sob sua asa. Mas Fritz tinha alguns métodos de ensino seriamente da velha escola. Como ele mais tarde diria à revista Outside, Fritz me colocou para liderar imediatamente. Pensei que era normal escalar 20 metros com apenas 2 pitons e instruções para não cair. Enquanto outras crianças aprendiam com equipamento de segurança moderno, o Eli basicamente estava escalando livre em rotas que aterrorizariam escaladores adultos. O louco é que funcionou. Aos 17 anos, alcançou a 9ª classificação de dificuldade em escalada. A maioria dos escaladores nunca alcança este nível. O Eli conseguiu antes de poder votar. Rapidamente ganhou uma reputação por escalar muito rápido e sem medo, conquistando um lugar na equipe nacional júnior de escalada suíça. Mas as competições em ambientes fechados pareciam muito controladas, muito seguras. O Eli queria o real: rocha, gelo e risco. Um pequeno desvio neste trem do caos. Se vocês querem mais histórias cruas e sem cortes que não podemos mostrar aqui, venham se juntar à comunidade extrema no Patreon. Vamos nos ver no verdadeiro limite extremo. Então o Eli começou a treinar obsessivamente, passando cada fim de semana nas montanhas, estudando mapas de rotas como se fossem textos religiosos. Enquanto seus amigos se dirigiam à universidade, o Eli abandonou seu aprendizado de carpintaria para perseguir o que todos os outros pensavam que era um sonho impossível: tornar-se um escalador em tempo integral. A verdade é que a maioria dos montanhistas são rebeldes no coração. São atraídos a lugares selvagens e objetivos impossíveis, sempre empurrando contra os limites. Mas o que realmente separou o Eli de todos os outros escaladores talentosos não foi apenas sua habilidade natural. Foi sua abordagem ao treinamento. Vejam, enquanto outros escaladores iam à academia talvez 2 vezes por semana, o Eli estava tratando o montanhismo como um esporte olímpico. Cada manhã por mais de uma década, o Eli estaria correndo diretamente pelas encostas das montanhas antes do amanhecer. Não trotando, correndo. Ganhos verticais de 1000 pés na escuridão no inverno todos os dias. O compromisso de Eli beirava o espiritual. Treinava com a dedicação de um monge enquanto vivia em um pequeno apartamento perto de Interlaken,
gastando cada franco que tinha em equipamento de escalada e expedições. Os resultados eram inegáveis. Em 2004, ele e seu parceiro escalaram 3 picos alpinos massivos, o Eiger, Mount Jungfrau, em apenas 25 horas. Para 2005, a revista Clean o nomeou um dos 3 melhores alpinistas da Europa. O mundo da escalada estava tomando nota, mas o Elie estava apenas começando, porque em 2008, faria algo que o transformaria de um escalador talentoso em uma lenda viva. Em 2008, o Elie colocou sua mira na face norte do Eiger, uma parede tão notória que é literalmente chamada de Mordudan ou parede assassina. Com quase 6.000 pés de altura, cobrou as vidas de dúzias de escaladores e é considerada uma das rotas mais perigosas do mundo. A maioria dos escaladores experientes leva 2 ou 3 dias apenas para subi-la, se é que conseguem. E em 13 de fevereiro de 2008, o Elie Seck não apenas escalou a face norte do Eiger. Ele correu por ela sozinho em apenas 2 horas 47 minutos e 33 segundos da base ao cume. Caso não tenham entendido isso, deixe-me dizer de forma diferente. O Elie correu por uma das montanhas mais mortais do mundo, uma montanha para a qual escaladores experientes passam anos se preparando, mais rápido do que a maioria das pessoas corre uma maratona. O mundo da escalada ficou atônito. O Elie havia transformado o que uma vez foi considerado um cerco de vários dias em uma simples escalada dominical de uma forma que parecia quase sobre-humana. O Elie se tornou uma celebridade da noite para o dia. Esta era a máquina suíça. Aqui estava um homem que havia transformado o montanhismo em uma forma de arte, combinando a precisão de um relojoeiro suíço com o coração de um guerreiro. Mas o que realmente enviou sua popularidade à estratosfera foi sua abordagem não convencional à escalada. Vejam, enquanto outros montanhistas dependiam de equipes, cordas e sistemas de segurança extensos, o Elie havia desenvolvido sua própria filosofia em torno da escalada solo. Para o Elie, estar sozinho numa face de montanha significava não haver distrações, não precisar se coordenar com mais ninguém, e nenhuma rede de segurança além de suas próprias habilidades. Era apenas ele, a rocha e as consequências de cada decisão que tomava. Ele era o escalador perfeito, e pelo que todos podiam ver, estava apenas começando. Mas o que aconteceu a seguir transformaria o homem que todos amavam numa das figuras mais controversas na história do montanhismo. E tudo começou com um simples mal-entendido que saiu completamente de controle. Era abril de 2013 e o Elie estava no topo do mundo. Estava no auge de sua carreira. A comunidade de escalada o estava celebrando como uma lenda viva e ele estava se preparando para o que se tornaria sua obsessão. Um projeto tão ambicioso que consumiu completamente seus pensamentos. Como todo escalador sério, o Elie sentiu a atração magnética do Everest. Ele mesmo disse numa entrevista: "Claro, o Everest é a montanha mais alta do mundo, e como escalador, te atrai." Mas o Elie não estava interessado no circo comercializado e lotado em que o Everest havia se tornado. Ele tinha uma visão, algo que nunca havia sido feito antes. Queria escalar o Everest através da trilha da Crista Oeste Orben de 1963 que os americanos Tom Orben e William Sweld haviam aberto 50 anos antes e que ninguém havia repetido depois. E por boas razões, também. Esta não era simplesmente qualquer rota. Era uma das formas mais técnicas e perigosas de chegar ao cume do Everest. Então, em vez de descer, o Elie planejava atravessar para o vizinho Lhotse num único impulso contínuo, tudo sem oxigênio suplementar. Era loucura montanhista. O tipo de projeto que o emocionava além de toda medida. Apenas pensar neste projeto já é suficiente para me manter empurrando, diria. Para o Elie, até mesmo o processo de sonhar com isso, treinar para isso, já era sucesso. Esta não era alguma expedição casual. Este era o projeto que cimentaria seu legado como o maior montanhista de sua geração. Então se dirigiu ao Himalaia em abril de 2013, juntando-se ao montanhista italiano Simone Moro e ao escalador britânico Jonathan Griffith. Estavam lá para se aclimatar e se preparar antes da planejada travessia Everest-Lhotse. Afinal, cada detalhe importava. Cada passo tinha que ser perfeito. Mas o que deveria ter sido preparação de rotina acabou sendo um dos incidentes mais dramáticos na história recente do Everest. Então, em 27 de abril, por volta das 8 da manhã, 3 escaladores, o Elie, Simone e Jonathan, saíram do acampamento 2, dirigindo-se à sua barraca pré-estabelecida localizada alto na face do Lhotse a aproximadamente 23.600 pés.
O dia estava fresco e claro, o tipo de manhã que prometia boa escalada. Mas não estavam sozinhos na montanha naquele dia. Naquela mesma manhã, uma equipe de 17 guias Sherpa estava trabalhando duro mais acima, metodicamente fixando cordas para as expedições comerciais que seguiriam na próxima temporada de escalada. Agora, vocês devem saber que a face do Lhotse é uma das seções mais desafiadoras em toda a rota do Everest. É uma parede brutalmente afiada de gelo azul inclinada a 40 ou 50 graus que se eleva a mais de 4.600 pés verticais do acampamento 2 em direção ao acampamento 3. Para os Sherpas, fixar esta face era parte do trabalho mais duro e técnico na montanha. Carregavam enormes rolos de corda e sacos pesados cheios de âncoras de metal, parando a cada poucas centenas de pés para perfurar proteção e garantir as linhas que manteriam centenas de clientes seguros. Enquanto a temporada de escalada começava, era trabalho perigoso e exaustivo. O Eli e sua equipe, enquanto isso, estavam escalando em estilo alpino clássico, movendo-se rápido e leve, serpenteando seu caminho para cima e ao redor da equipe de fixação de cordas, gerenciando cuidadosamente sua própria segurança enquanto avançavam. Para os Sherpas, cujo trabalho era estender uma única linha contínua para todos os outros, qualquer interferência ou movimento inesperado podia ser visto como uma ameaça, não apenas ao seu trabalho, mas à frágil cooperação que mantinha a máquina comercial do Everest funcionando a cada temporada. Foi aí que o problema começou. Os Sherpas haviam deixado claro: ninguém escala até que o trabalho de fixação de cordas esteja terminado. Esta mensagem havia sido comunicada a todas as equipes de expedição no acampamento 2, e a regra fazia muito sentido. Quando você está pendurado em machados de gelo, garantindo cordas numa face quase vertical, ter pessoas escalando acima de você cria riscos sérios. O gelo pode se soltar, as cordas podem ser interferidas, e pessoas podem morrer. Mas o Eli estava acostumado aos Alpes, onde podia depender completamente de suas próprias habilidades e julgamento. No Eiger, se quisesse correr pela face norte sozinho, a única vida em risco era sua. Mas o Everest não são os Alpes. Como o próprio Eli explicaria mais tarde, o Himalaia é totalmente diferente. Tudo é diferente aqui. Se você comete um erro, sem dúvida, está morto. Aqui, você não pode pegar um telefone e ligar por ajuda. Em outras palavras, no Himalaia e no Everest, os escaladores dependem completamente dos Sherpas. Não eram apenas guias que você contrata e ignora. Eles conhecem os humores das montanhas melhor do que qualquer escalador ocidental jamais poderia. Quando guias Sherpa veteranos dizem para você parar de escalar, não é uma sugestão. É uma questão de vida ou morte. Mas o Eli, Simone e Jonathan eram escaladores de elite que estavam acostumados a fazer suas próprias regras. Asseguraram aos Sherpas que não perturbariam o trabalho e tomariam uma rota independente. Para seu crédito, escalaram aproximadamente 500 pés longe da equipe de fixação de cordas, mantendo-se completamente na neve para evitar derrubar gelo sobre os trabalhadores abaixo. Para o Sherpa líder, Mingma, isso já estava enfurecendo. Estes 3 escaladores haviam sido especificamente instruídos a não escalar enquanto sua equipe estava trabalhando. Todas as outras equipes haviam respeitado esta regra e ficaram no acampamento 2. Mas aqui estavam estes escaladores ocidentais ignorando ordens diretas, escalando acima de sua equipe enquanto estão fazendo trabalho de vida ou morte. Para Mingma, isso deve ter sido o auge da falta de respeito. Provavelmente representava a imagem de escaladores estrangeiros ricos pensando que estavam acima das regras que todos os outros seguiam. Mas o verdadeiro problema veio quando Eli, Simone e Jonathan chegaram à área onde sua barraca estava localizada. Haviam instalado sua barraca mais cedo naquele dia aproximadamente 65 pés ao lado de onde os Sherpas estavam trabalhando. Para chegar à sua própria barraca, tinham que caminhar de lado através da face íngreme e passar por cima das linhas de corda dos Sherpas. Não havia como evitar. É como se você estivesse no lado de um prédio e suas coisas estivessem 65 pés à sua direita, mas há uma corda esticada através do seu caminho. Você tem que passar por cima daquela corda para chegar às suas coisas. Então Jonathan Griffith cruzou primeiro, cuidadosamente passando por cima da corda, e começou a caminhar de lado outros 150 pés em direção à sua barraca. Mas quando ele seguiu e passou por cima da corda, Mingma os viu, e sua raiva explodiu em pura fúria. Da perspectiva de Mingma, este era o insulto final. Não apenas estes escaladores ignoraram a proibição de escalada,
mas agora estavam pisando em suas cordas, as mesmas linhas de segurança que sua equipe estava arriscando suas vidas para instalar. Em sua mente, estavam literalmente pisoteando seu trabalho, tratando seu trabalho perigoso e essencial como se não importasse. Agarrando-se à corda fixa com uma mão para evitar cair pela face, Mingma, segundo os escaladores, começou a gritar e agitar selvagemente seu machado de gelo com sua mão livre, batendo contra o gelo e gesticulando agressivamente enquanto fazia rapel em direção ao Eli em alta velocidade. Agora, imaginem ce pudrem. Você é o Eli sem corda e se equilibrando numa face de gelo quase vertical a 23.000 pés. Um homem furioso com machado de gelo afiado como navalha está fazendo rapel diretamente em sua direção, gritando a plenos pulmões e balançando aquela ferramenta mortal a apenas pés de sua cabeça. Se ele colidir com você, se aquele machado se conectar, você cai milhares de pés até sua morte. O Eli fez o que qualquer escalador faria. Colocou suas mãos para cima para absorver o impacto e prevenir a colisão. Mas para Mingma, isso parecia como se o Eli estivesse o agarrando, tocando-o sem permissão. Naquele momento, com a adrenalina bombeando e cérebros privados de oxigênio lutando para processar o que estava acontecendo, um reflexo de segurança foi interpretado como agressão física. "Por que você me toca?" gritou Mingma para o Eli, acusando os 3 escaladores de chutar gelo em direção à sua equipe e ferir um de seus colegas. Do ponto de vista de Eli, isso parecia impossível. Haviam estado escalando bem separados, em lugar algum perto o suficiente para pôr em perigo os Sherpas abaixo. Mas para Mingma, os ocidentais já haviam mostrado que não respeitavam a segurança ou o trabalho dos Sherpas. Por que não seriam também descuidados sobre a queda de gelo? A desconfiança havia estado fervendo por anos no Everest entre alpinistas de elite, que às vezes trabalhavam independentemente, e os guias Sherpa, cuja responsabilidade era a segurança de centenas de clientes pagantes a cada temporada. Agora, para seu crédito, o Eli tentou acalmar as coisas, até mesmo oferecendo ajudar a terminar o trabalho de fixação de cordas ao acampamento 3. Talvez percebesse que as tensões estavam altas. Ou talvez apenas quisesse evitar drama e continuar escalando. Se as coisas tivessem terminado aí, esta história teria se tornado apenas uma nota de rodapé numa temporada difícil. E se tivesse terminado aí, talvez esta história tivesse tido um final completamente diferente. Mas então Simone Moro, que até então havia atravessado para se juntar ao Eli, cometeu o erro fatal que acenderia tudo o que se seguiu. Durante a troca acalorada com as tensões já num ponto de ruptura, Simone chamou um dos homens Sherpa desta palavra. Todas as palavras que saíram da minha boca estavam erradas. Sinto muito. Sim. Se você não é nepalês, é difícil compreender quão ruim é essa palavra. É uma das maldições mais ofensivas que você pode jogar em alguém com conotações que vão muito além até mesmo dos piores insultos em inglês. E em sua frustração e estado privado de oxigênio, Simone havia entregado um dos piores insultos possíveis na própria língua dos Sherpas diretamente em suas faces. Quer tenha entendido completamente o impacto ou não, acabará de cruzar uma linha vermelha cultural. Essas palavras atingiram Mingma como um tapa na cara. Isso não era mais apenas falta de respeito. Este era um insulto direto e intencional de um estrangeiro que claramente sabia exatamente quão ofensivo estava sendo. E o que até então havia sido um mal-entendido tenso se tornou algo muito mais pessoal e perigoso. Mingma ordenou a toda sua equipe de 17 pessoas que abandonasse seu trabalho de fixação de cordas e descesse ao acampamento 2. E a notícia da confrontação e especialmente do surto de Simone começou a se espalhar pela comunidade Sherpa como fogo selvagem. Quando chegaram de volta ao acampamento 2, o Eli e Simone estavam enfrentando algo que nenhum deles poderia ter antecipado jamais. Dúzias de Sherpas haviam se reunido no acampamento, alguns com seus rostos cobertos. Estavam armados com pedras e machados de gelo, e estavam furiosos. O que havia começado como uma discussão entre um punhado de pessoas na montanha havia se transformado em algo muito mais perigoso. Agora, vocês podem se perguntar por que esta situação escalou tão rapidamente. Os Sherpas geralmente não são confrontativos. São reconhecidos por sua humildade, calma e paciência sob as condições mais duras. Mas o Everest por anos havia sido uma panela de pressão onde mal-entendidos culturais, décadas de tensão acumulada e um desequilíbrio econômico massivo. Por anos, os Sherpas haviam estado engolindo seu orgulho, mordendo suas línguas e aceitando tratamento que seria impensável em qualquer outro lugar do mundo. Quero dizer, apenas pensem nisso.
Os Sherpas realmente realizam o trabalho mais perigoso no Everest. O trabalho de fixar cordas, carregar cargas, estabelecer acampamentos. Fazem 15 a 20 viagens através de terreno mortal, enquanto os escaladores ocidentais faziam isso uma vez. Tem uma taxa de mortalidade que torna seu trabalho mais perigoso que pescar caranguejos no Alasca ou ser um soldado de infantaria no Iraque. No entanto, estavam sendo pagos talvez $4 mil por uma temporada inteira, enquanto guias ocidentais cobravam $50 mil pelo mesmo trabalho. E apesar de serem a espinha dorsal de toda expedição ao Everest, ainda eram chamados de ajudantes e assistentes na mídia. Os escaladores estrangeiros obtinham todo o crédito, toda a fama, toda a glória, enquanto Sherpas que tornavam isso possível permaneciam invisíveis. Para eles, a situação era como: aqui estavam 3 escaladores europeus ricos ignorando ordens diretas, pesoteando seu trabalho e os amaldiçoando em sua própria língua. Como um guia nepalês explicaria mais tarde, havia uma frustração que vinha de muito tempo, guardada dentro por muitos anos até que finalmente aconteceu algo que era demais para tolerar. Em outras palavras, foram a gota d'água que transbordou o copo. Quando Eli saiu de sua barraca para tentar falar, os Sherpas atacaram. Pedras voaram pelo ar rarefeito. Foi atingido no rosto, partindo seu lábio. Uma pedra o atingiu na cabeça. Simone e Jonathan também foram espancados e chutados. Ameaças de morte foram gritadas em múltiplas línguas. A violência só parou quando outros escaladores e líderes de expedição, incluindo uma mulher chamada Melissa, que se colocou entre o Eli e seus atacantes, conseguiram restaurar alguma ordem. Os 3 homens se entrincheiraram em suas barracas enquanto negociações aconteciam do lado de fora. Eventualmente, os Sherpas entregaram um ultimato. Os 3 escaladores tinham 1 hora para empacotar seu equipamento e deixar a montanha. Foi-lhes dito para deixar o Everest naquela temporada. Simone foi forçado a se desculpar de joelhos por seu surto verbal, uma humilhação que o assombraria por anos. Embora o incidente tenha sido resolvido pacificamente, toda a situação, que a mídia rapidamente apelidou de Briga do Everest, virou manchete internacional da noite para o dia. O incidente se tornou viral da pior forma possível. As redes sociais explodiram com críticas e condenação. As sessões de comentários se encheram de pessoas o chamando de arrogante, privilegiado, racista. Cada acusação feia que vocês pudessem imaginar. A mesma mídia que havia celebrado suas conquistas sobre-humanas apenas meses antes agora o estava pintando como vilão, o garoto propaganda de escaladores ocidentais com direito que não respeitavam a cultura local. Mas o que mais destruiu Eli não foram os estranhos o atacando online. Foi ver pessoas que considerava amigos lhe virarem as costas. Pessoas na comunidade de escalada que o conheciam há anos, que deveriam ter entendido seu caráter, começaram a se distanciar. O que é particularmente triste sobre isso é que o Eli nem mesmo era o principal instigador do conflito. Foi Simone Moro quem havia amaldiçoado o guia Sherpa. Mas o Eli era o mais famoso dos 2 escaladores, aquele com perfil público maior. Seu nome estava em mais manchetes, seu rosto estava em mais fotos, e assim se tornou o ponto focal da reação que se seguiu. No final, o Eli foi deixado para reparar sua imagem. Enfatizou que havia construído escolas para crianças Sherpa, financiado resgates de helicóptero, e sempre havia tido um profundo respeito por eles. Disse que nunca teve a intenção de desrespeitar. No entanto, aquela reputação persistiu. Simone também se desculpou publicamente, ajoelhando-se diante dos Sherpas, mas o Eli foi quem o mundo viu como arrogante. O que acho estranho sobre toda a situação é quão rapidamente as pessoas estavam dispostas a acreditar no pior sobre alguém que haviam celebrado apenas meses antes. A mesma determinação e confiança que haviam feito de Eli um herói agora estavam sendo reinterpretadas como arrogância e desrespeito. A mesma independência que havia tornado sua escalada solo tão impressionante agora estava sendo vista como evidência de que não respeitava trabalho em equipe ou cooperação. Ainda cambaleando da reação do Everest, o Eli era um homem quebrado. O incidente havia despedaçado mais que apenas sua reputação. Havia dilacerado sua identidade como escalador, como uma pessoa que vivia pelo respeito e honra nas montanhas. Sentiu-se traído, incompreendido e, pela primeira vez em sua vida, genuinamente odiado pela comunidade de escalada a qual havia dedicado tudo. Mas havia uma coisa que continuava puxando sua mente.
Um pedaço de negócio inacabado que o havia assombrado por 5 anos. Annapurna. Em 2008, o Eli havia tentado a face sul do Annapurna, aquela parede de 9.000 pés de morte que muitos consideravam não escalável. Havia estado apaixonado por ela, obcecado mesmo, mas uma avalanche quase o matou, enviando-o rolando mais de 500 pés pela face. Mal havia escapado com vida, forçado a descer sozinho com ferimentos menores. Mas a montanha o havia vencido. Agora sentado nas consequências do desastre do Everest, o Annapurna era tudo em que conseguia pensar. Não se tratava mais apenas de redenção. Tratava-se de provar a si mesmo e ao mundo que ainda era o escalador que sempre havia sido. Que o homem que havia sido vilipendiado e atacado no Everest era a mesma pessoa que podia alcançar o impossível. Em suas próprias palavras, depois do Everest, Annapurna se tornou tudo em que pensava. A Face Sul o chamava como uma obsessão, uma chance de silenciar os críticos e restaurar não apenas sua reputação, mas seu próprio senso de quem era. Então, em outubro de 2013, apenas 6 meses depois que a briga do Everest o havia tornado uma das figuras mais controversas no montanhismo, o Eli se dirigiu ao maciço Annapurna do Nepal. O que conseguiu lá seria histórico. Tornou-se a primeira pessoa a escalar sozinho a face sul do Annapurna. Tudo bem, então deixe-me pintar uma imagem do que isso realmente significa, porque a menos que sejam escaladores, não entenderão quão louco isso é. Embora seja óbvio que o Everest é extremamente perigoso, alguns escaladores pensam que é ainda mais perigoso que o Everest. Falei sobre os perigos ocultos do Annapurna no meu canal antes. A face sul do Annapurna são 9.000 pés de inferno vertical. Não é apenas a altura, é a própria rota. Imaginem uma parede de gelo e rocha tão íngreme que, se largassem uma pedra do topo, ela não tocaria a montanha novamente até atingir a geleira abaixo. A face está constantemente desprendendo avalanche. Seracs do tamanho de prédios pendem acima de vocês, prontos para colapsar sem aviso. A rocha está podre e se desfaz em suas mãos. O gelo que parece sólido pode se estilhaçar como vidro sob as pontas de seus crampons. Os graus de escalada nesta face alcançam M6+ e Y5+. Agora, para não escaladores, isso significa escalada vertical de gelo onde vocês estão pendurados pelas pontas de seus machados de gelo, fazendo movimentos que seriam desesperadamente difíceis numa academia de escalada ao nível do mar. Exceto que o Eli estava fazendo isso a 23.000 pés, onde há literalmente metade do oxigênio que precisam para funcionar. Seu cérebro começa a morrer. Seus músculos gritam por oxigênio que não está lá. A maioria das pessoas mal consegue andar nesta altitude, mas fica pior. As sessões principais requerem escalada mista. É aí que vocês estão fazendo transições entre rocha e gelo usando machados de gelo em rocha nua. Crampons arranhando por aderência em pegadas da largura de um cartão de crédito. Uma sessão os força a escalar gelo suspenso por 200 pés. Isso é como fazer flexões em pingentes de gelo enquanto usam uma mochila de 40 libras, exceto que se sua pegada falhar, vocês caem 5.000 pés. O Eli fez isso sozinho. Sem corda, sem parceiro, sem resgates possíveis. Apenas ele, 2 machados de gelo, e 28 horas da escalada técnica mais sustentada já feita em altitude. Pensem nisso. 28 horas seguidas de escalada onde um único movimento errado, um lapso momentâneo de concentração ou uma peça de gelo se quebrando significa morte instantânea. Sem segundas chances, sem margem de erro. As demandas físicas por si só deveriam ter sido impossíveis. Naquela altitude, seu corpo está literalmente se devorando. Vocês estão queimando 8.000 calorias por dia apenas respirando. Escaladores regularmente alucinam por privação de oxigênio. Ainda assim, o Eli tinha que manter precisão absoluta em movimentos técnicos que desafiariam escaladores de elite ao nível do mar. O jogo mental ainda mais extremo. Escalada solo significa que você não pode compartilhar o fardo psicológico. Cada decisão é apenas sua. Aquele gelo está grosso o suficiente. Aquela rocha está sólida. Devo atravessar a esquerda ou direita? Uma decisão errada e você está morto. Por 28 horas seguidas, o Eli teve que manter o tipo de foco que a maioria das pessoas não consegue sustentar por 28 minutos. Cada colocação de machado tinha que ser perfeita. Cada posição de pé calculada.
Cada posição de descanso memorizada antecipadamente porque parar no lugar errado significava a morte. Dadas essas demandas extremas, realmente não é de admirar que algo tenha caído. Em algum lugar durante a subida, o Eli perdeu sua câmera, o mesmo dispositivo que poderia ter fornecido a prova fotográfica que os céticos mais tarde exigiriam, havia caído no abismo abaixo. Mas ele chegou ao cume e desceu em segurança. Quando as notícias se espalharam de que ele realmente havia conseguido, o mundo da escalada entrou em choque. Isso não era apenas empurrar limites. Isso era redefinir o que os humanos podiam sobreviver. A conquista era tão extrema que algumas pessoas se recusaram a acreditar. Como alguém poderia escalar aquela armadilha mortal sozinho e viver? Depois do choque veio o aplauso. Ele ganhou o Piolet d'Or, que é basicamente o Oscar da escalada. Por um momento, parecia que o Eli havia silenciado seus críticos e restaurado sua reputação. Mas o dano do incidente do Everest já havia sido feito. A controvérsia havia plantado sementes de dúvida sobre o caráter de Eli, e essas dúvidas logo fariam metástase em algo muito mais prejudicial. Lembrem-se, sua integridade havia sido questionada após a briga do Everest. As pessoas o haviam chamado de arrogante, privilegiado e desrespeitoso. Então, quando os céticos na comunidade de escalada começaram a fazer perguntas desconfortáveis sobre sua conquista no Annapurna, essas perguntas encontraram terreno fértil num público que já havia sido preparado para duvidar dele. Os céticos apontaram vários fatores que levantaram questões. Primeiro, havia muito poucas fotos do próprio cume. Embora o Eli tivesse documentado muito da escalada, a evidência crítica do cume real era limitada. Segundo, seus dados de GPS não eram tão abrangentes quanto alguns críticos pensavam que deveriam ser para uma conquista tão significativa. Terceiro, a janela climática que ele alegou ter usado era extremamente estreita, levando alguns a questionar se ele realmente teve tempo suficiente para completar a rota. A escalada técnica exigida está nos limites absolutos da capacidade humana. Fazê-lo sozinho, sem apoio, parecia quase impossível, mesmo para alguém das habilidades de Eli. Agora, quero ser realmente claro aqui. Essas dúvidas nunca foram provadas. O Eli consistentemente manteve que havia chegado ao cume, e muitos escaladores respeitados acreditaram nele. Vários montanhistas respeitados vieram em sua defesa, argumentando que questionar a palavra de um colega escalador sem evidência sólida era uma violação da ética de escalada. Mas no mundo do montanhismo, onde confiança e honestidade são tudo, até mesmo a sugestão de dúvida pode ser devastadora. Para o Eli, isso deve ter sido como ser colocado em julgamento por um crime que não cometeu. Cada aspecto de sua maior conquista estava sendo dissecado e questionado por pessoas que nem mesmo estiveram lá, que não haviam enfrentado os mesmos riscos, que não haviam feito os mesmos sacrifícios. O estresse estava cobrando seu preço. O homem que uma vez havia parecido invencível agora estava defendendo sua integridade em múltiplas frentes. O incidente do Everest o havia tornado controverso. A combinação estava lentamente destruindo a reputação que havia passado toda sua carreira construindo. Isso nos leva ao 30 de abril de 2017 e o dia que terminaria tudo. O Eli estava de volta ao Himalaia, de volta onde sempre havia encontrado paz e propósito. Apesar de tudo que havia acontecido, apesar da controvérsia e das críticas, estava planejando seu projeto mais ambicioso até então. Uma travessia tanto do Everest quanto do Lhotse sem oxigênio suplementar. Mas primeiro, precisava se aclimatar. Então às 4 da manhã do 30 de abril de 2017, o Eli Sec saiu de seu saco de dormir. Sua respiração visível na escuridão gelada antes do amanhecer. A 17.600 pés acima do nível do mar, cada respiração era um esforço consciente. Mas para o Eli, esta era apenas mais uma manhã no paraíso. Vestiu seu equipamento de escalada com a precisão metódica de um homem que havia feito isso milhares de vezes antes. Camadas base, isolamento e uma jaqueta externa. Os crampons clicaram contra o solo rochoso enquanto testava sua mordida. Tudo tinha que estar perfeito. Não porque hoje fosse perigoso, mas porque a perfeição era simplesmente como Eli operava. O plano do dia era embaraçosamente simples para um homem de seu calibre. Uma corrida rápida de aclimatação pelo Monte Nuptse, o vizinho de 25.791 pés do Everest. Nada extremo, apenas um ajuste para seu objetivo real. E assim, exatamente às 4h30 da manhã,
Enquanto as estrelas ainda dominavam o céu sobre o Himalaia, o Eli saiu do campo base junto com o escalador francês Yannick Graziani. Durante a primeira hora, os dois homens se moveram juntos através do terreno familiar do Khumbu Ocidental, aquele vale glacial massivo que serve como a rodovia para a Zona da Morte. Suas lanternas de cabeça cortaram feixes gêmeos através da escuridão enquanto navegavam ao redor de fendas do tamanho de ônibus urbanos. Mas o Eli nunca foi de seguir a multidão. Quando chegaram à junção onde a maioria dos escaladores continua em direção ao campo 3 do Everest, Graziani se dirigiu pela rota padrão, mas o Eli se desviou para a direita em direção à face imponente do Nuptse sozinho. As últimas palavras entre eles provavelmente foram algo rotineiro. Nos vemos de volta no campo base. Mantenha-se seguro. O tipo de despedida casual que você dá a alguém quando espera compartilhar uma refeição com eles naquela noite. Mas nenhum sabia o que aconteceria após aquela separação. Conforme o amanhecer começou a pintar os picos em tons de ouro e rosa, membros dispersos de expedições e guia Sherpa ao redor do vale conseguiram vislumbres de uma figura solitária se movendo pela face do Nuptse. Mesmo de milhas de distância, podiam dizer que era o Eli pela velocidade, aquela eficiência inconfundível que lhe havia rendido o apelido de máquina suíça. Estava vestido para um belo dia no Himalaia. Sol, céus claros, visibilidade perfeita. O tipo de condições que fazem você esquecer que as montanhas podem matá-lo num instante. Testemunhas notariam algo estranho depois, no entanto. Não viram luvas em suas mãos. Para um homem obsessivo com segurança e precisão, este detalhe assombraria os investigadores depois. Naquela parede de gelo e rocha, aproximadamente 1000 pés abaixo do cume do Nuptse, o Eli estava se movendo através de terreno que provavelmente poderia escalar de olhos vendados. Esta nem sequer era escalada difícil para ele. Talvez terreno de grau 3 ou 4. O equivalente de uma corrida recreativa para nós humanos normais. Mas as montanhas não se importam com seu currículo. Então o que aconteceu a seguir permanecerá para sempre um mistério trancado no gelo e pedra do Nuptse. Um crampão se enroscou em sua roupa, enviando-o fora de equilíbrio. Uma peça de gelo aparentemente sólido de repente cedeu sob seu peso? Foi falha de equipamento? Um mosquetão se abrindo no pior momento possível? Uma fixação de crampão quebrando? Ou foi simplesmente erro humano? Um lapso momentâneo de concentração? Um pé mal posicionado? Uma decisão de fração de segundo que deu catastroficamente errado?